paz do Senhor Jesus estejam com vocês e se estenda a toda a família. Amém. Eu sou da comunidade cristã reformada do Barreiro, moro no Milionários. Ela era do Bom Sucesso, eu moro lá no Milionários, mas nós realizamos o trabalho lá na região do Bom Sucesso. Eu fui convidado, pelo irmão Fuad, para estar aqui hoje, para meditar com os irmãos acerca da palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia no livro de João. João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Todo mundo já encontrou? Amém. Bom, então vamos lá, Nós vamos ler até o 12. Ok, irmãos? Vamos lá. É a passagem que fala do milagre, lá em Caná da Galileia, Povoado lá na região da Galileia. Diz assim as Escrituras: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas ou metretas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Repetindo, disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Seguindo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai amado, por este momento. Glorificamos o teu santo nome, ó Deus, porque cremos que não há nenhum outro acima de Cristo, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, e cremos que o Espírito Santo irá falar aos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui segundo a tua vontade, Senhor amado. Cremos no teu poder, na tua glória, na tua manifestação, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem, ela talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia em se tratando deste milagre. Creio que o milagre também da travessia do Mar Vermelho é bem conhecido, e o milagre também da multiplicação é muito conhecido. Mas o milagre aqui do vinho, ele é muito falado, é muito conhecido, o milagre lá de Caná da Galileia. E eu, pelo menos ao longo da minha vida, e eu creio que muitos de vocês, quase sempre eles tratam unicamente do detalhe do milagre.
Não vou generalizar, porque toda generalização ela é burra. Mas quase sempre falam-se muito do milagre, né? Da transformação da água para o vinho. A maioria das mensagens que eu já escutei, elas abordam unicamente esse ponto. Talvez eu possa falar aqui alguma coisa que vocês possam estranhar, não sei. Mas milagre, por exemplo, transformar água em vinho, para Deus é detalhe. É detalhe. Nessa passagem aqui, o milagre ele foi um detalhe, ele impressionou realmente, mas foi um detalhe. Deus ele é poderoso, ele voltou Lázaro à vida, né? Deus ele tem poder para ressuscitar as pessoas. Deus criou todas as coisas, o universo, essa terra, os homens. Então o milagre é a manifestação do poder de Deus. Agora essa passagem aqui são 11 versículos, culminando com 12, tem detalhes de sobra aqui, assim, para que se algo diferente tivesse acontecido aqui, não estivesse ilustrado aqui nessa passagem, porque são 11 versículos que tratam com muito detalhe essa passagem. Uma coisa curiosa aqui é que Cristo poderia ter realizado o seu primeiro milagre, ou Deus poderia ter manifestado ali o seu poder e inaugurado o seu ministério, como está escrito aqui, em um outro evento. Deus ele ordenou que o povo dele realizasse festas. Se você for olhar lá em Êxodo 23, vocês vão ver das festas que eram realizadas e são até hoje, festas inclusive com muito movimento, né? A festa dos pães asmos, dos frutos das primícias, das trombetas, né? Da colheita, eram festas importantes ordenadas por Deus. Foi definido por Ele que eles deveriam realizar essas festas. Vocês já imaginaram Cristo realizando um milagre, por exemplo, de uma cura de um coxo, de um cego, numa festa dessa? Ou um outro grande milagre numa festa tão frequentada como eram as festas? Seria um grande evento. Seria algo que no termo atual bombasse. É um termo muito utilizado hoje. Bombou, puxa vida. Tinha um cara lá na festa que ele fez uma coisa lá que... Mas o interessante é que Deus, na pessoa de Cristo, realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Uma festa de casamento. Uma curiosidade, quem sentir vontade pode ir. Quem aqui é casado? Irmãos, casamento é coisa muito séria. Tão séria que Cristo realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Poderia ter realizado na festa dos tabernáculos. Quando estava tendo uma festa lá, os irmãos deles, está lá em João 7, é referência aqui na pregação, ele disse: olha, você que é conhecido, quer realizar essas coisas, vai lá na festa, assim você vai se tornar popular. Mas Deus disse: não é chegada a minha hora. Ele não queria aparecer, o objetivo não era virar um popstar, não era esse o objetivo. E ele realiza o seu milagre numa festa de casamento. Irmãos, vejam bem, no casamento, eu sou casado há 30 anos. Há 30 anos, conheci minha esposa no ônibus, uma história interessante. Casei com ela, tem 3 filhos, tem um netinho de 1 ano e 3 meses. Tenho 30 anos de casado, sustentado por Deus. Por Deus. Porque se for pelo homem, não é simples não. Não é tão simples assim. O casamento é coisa muito séria. Vejam bem, no casamento, a festa de casamento, ela representa uma unidade. Na festa de casamento, você convida as pessoas, quase sempre, primeiro as especiais e depois as bem conhecidas.
o noivo e a noiva não convidam estranho para o casamento dele. Pode até ir algum que vai com outro convidado, mas ele não convida estranho. Eles sentam e lista quem nós vamos chamar. Quem nós vamos chamar? Quem nós vamos dar o convite? É selecionado. Por quê? Porque são pessoas especiais. Casamento é um símbolo de unidade que não só une o homem e a mulher, mas une famílias. Duas famílias diferentes se unem num único objetivo, ali testemunhar a unidade de duas pessoas que até então se amam, se gostam. Tamanha é a importância do casamento para o nosso Deus. A união entre homem e mulher, o casamento, essa unidade é uma coisa muito sagrada. Não é simples assim. Cristo poderia realizar em qualquer outro lugar, mas ele optou pela festa de casamento. Porque casamento é coisa muito séria. Casamento não é simplesmente eu vou casar. Se não der certo, a gente separa. Não, não é assim. Não é. Se não fosse sério, esse milagre poderia acontecer em qualquer outro lugar. Mas foi nessa festa de casamento. Eu fico muito curioso quando eu leio essa passagem desse milagre nessa festa de casamento. E aí, naquela época, né, tinha aquela caminhada, né, o noivo saía, ia lá, pagava o dote, pegava a noiva. E era uma festa que aconteceu alguns dias. E aqui na passagem diz que faltou vinho. Faltou vinho, né? Vinho é algo assim que parece que traz alegria. Alguns exegetas, né, na passagem fala que Cristo não queria ver o pessoal triste ali, queria promover a alegria e ele transformou a água em vinho. Mas esse detalhe do milagre na festa traz o primeiro ponto dessa passagem. De Deus está ali legitimando o casamento. O casamento é coisa de Deus. Casamento é obra do Senhor. A unidade entre homem e mulher não é tão simples assim. Casamento é coisa séria. Então, é uma curiosidade interessante que tem nessa passagem, né? E aí ali estava Maria, juntamente com os irmãos de Jesus, juntamente com alguns discípulos. E Maria ali, quando acaba o vinho, ela estava antenada. Maria estava ligada naquela festa, sem nenhuma maior-apia. Ela estava antenada. Ela estava focada no tudo que estava ocorrendo e que estava acontecendo. E aí ela nota que acaba o vinho. Ela percebeu que acabou o vinho. A gente tem que estar muito atento às coisas na nossa casa, viu, gente? Muito antenado, ligado. Era uma festa, né? Uma festa boa, as pessoas estavam ali festejando. E Maria antenada, acabou o vinho. Poderia qualquer outra pessoa ter notado e chegado a Cristo. Mas Maria percebeu. Na nossa vida, no nosso trabalho, na igreja, a gente tem que estar antenado. A gente tem que estar focado, tem que estar atento às coisas. Às vezes as coisas estão acontecendo e nós temos como agir para poder ajudar na solução do problema, mas estamos voando, né? As coisas estão aqui, a cabeça da pessoa está longe. Maria estava focada, Maria estava antenada, e aí quando ela percebe o vinho acabou, ela procura quem? Quem que Maria procura, afinal? Ela vai até Cristo. Ela procura primeiramente Jesus. Ela não vai em ninguém. Quando eu falo que tem uma riqueza de detalhe aqui, são 11 versículos diretamente. Se Maria talvez tivesse ido no mestre-sala, se ela tivesse ido no noivo, se ela tivesse ido nos irmãos de Jesus, ou em qualquer outra pessoa, creio, estaria registrado aqui.
mas ela vai em Jesus. Quando ela percebe o problema, quando ela percebe que tinha algo ali que precisava ser resolvido, ela procura Cristo. Uma festa, nos dias de hoje, quando tem aí as festas, os churrascos, né, muita cerveja, quando acaba a cerveja dá um zum, dá um sinal meio que de velório, né? Acabou a cerveja. Quase sempre é assim. As pessoas que já foram em festas aí sabem que é assim. Eu que já fui em muitas festas, quando acabava a cerveja lá, para quem gostava, acabou a cerveja. Como é que nós vamos fazer? Não é diferente nos dias de hoje. E Maria vai a Cristo, procura Jesus. Irmãos, muitas das vezes o problema surge na nossa vida, e a primeira coisa que a pessoa procura, principalmente nos dias de hoje, se tratando inclusive de doença, corre no Google. Corre lá, quer saber o que é, nossa, será que isso é perigoso, será que isso é complicado? Essa questão é complicada, esse problema é complicado. Se tem uma crise, um conflito, não que não tenha que procurar, tá? Quero deixar muito bem claro, não que não tenha que procurar. Eu vou ligar para o pastor, vou ligar para o irmão fulano de tal. A pessoa, ela não senta, ela não procura, meu Deus, Jesus, me ajuda. Me dá uma luz aqui, Cristo. O que eu vou fazer? Quem que eu devo procurar? Como que eu vou fazer, Senhor? Jesus, aqui, a Bíblia para nós, irmãos, esse acontecimento aqui, ele assim, traz um roteiro e nos ensina como nós devemos agir. E aí nós temos vários exemplos aqui de quando alguns problemas ocorreram e quem as pessoas procuraram. Maria aqui, ela vai a Cristo, ela vai diretamente a Jesus. Por quê? Porque veja bem, se nós temos Cristo como nosso Senhor, se Ele é nosso Senhor, se Ele é o nosso Deus, se Ele é o Senhor de todas as coisas, se Ele criou o universo, se Ele tem poder para voltar a pessoa à vida, quem tem mais poder que eu conheça? Os meus parentes, as pessoas do meu trabalho, o meu grande amigo, um médico, uma pessoa que tem vários cursos na área acadêmica, ou Deus? Quem tem mais poder? Quem tem mais poder? Quem tem mais condições de colocar tranquilidade em nós, para que nós possamos ter equilíbrio para pensar como que nós vamos agir? É o homem ou é o Espírito Santo de Deus? Ou é Cristo? Nós que cremos em Deus, no Espírito Santo e no Senhor Jesus Cristo, e que todos são um único Deus. Quando eu falo que nessa passagem o milagre é um grande detalhe, é porque essas coisas nós temos que atentar para elas. Nós precisamos de atentar para essas coisas. Está aqui muito claro aqui, em Mateus 8, os irmãos poderiam abrir aí, por favor, Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 24, 8, 24. Veja bem, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui está falando de Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Então, assim, não havia outro recurso ali naquele momento, quando a tempestade no lago da Galileia, lá no mar da Galileia, tomou as ondas, tomou o barco, a situação estava crítica. Os discípulos vão a quem? Eles procuram quem? Eles procuram Cristo. Já haviam participado lá do milagre, já tinham visto o poder de Deus. Eles vão a Cristo. Então não é diferente conosco. Quando a situação aperta, sim, nós vamos, deixa eu orar aqui, deixa eu pedir a Deus. Deixa rapidinho aqui, eu vou levar o meu problema ao Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, me ajude. Irmãos,
Eu creio no poder sobrenatural do nosso Deus, que o Espírito Santo vai te orientar. Não, agora eu vou ligar para o pastor aqui. Vou ligar ao pastor, olha. Porque as pessoas às vezes tomam decisões, irmãos, passam por um problema, vai procurar determinada pessoa que aconselha mal, e aí a pessoa vai no conselho errado, na orientação errada, toma a decisão errada e dá com os burros lá. Simplesmente é simples. O Evangelho, se nós formos ler, se nós formos meditar, ele nos ensina as passagens aqui onde Cristo atua, como que nos ensina o nosso dia a dia, o nosso viver no dia a dia. Então assim, os discípulos vão até Jesus. E não é diferente lá em João 11, quando as irmãs de Lázaro percebem que ele não está bem. Elas pedem para avisar para Cristo que o amigo dele não estava bem. Procuram Cristo. O outro exemplo, diretamente. Vão direto a ele. Por quê? Porque não tem aonde recorrer primeiramente. Primeiramente nós temos que recorrer a Cristo. Nós temos que pedir a Ele sabedoria, orientação. Deus, irmãos, Ele age com os meios, sem os meios e para além dos meios. Para além dos meios. As pessoas agem abruptamente. Às vezes ela tem que ir procurar um tipo de especialista na área da medicina, ela vai em outro totalmente diferente. Às vezes a gente passa por um médico aqui, passa por outro ali, age abrupto. Né? Então eu vi que Maria ali procurou Cristo em primeiro lugar. Às vezes na luta, na tribulação não tem jeito, meus irmãos. A gente está passando luta ali e aí a pessoa sai de si e acaba tomando decisões errôneas. E aí a palavra de Deus aqui diz que quando acaba o vinho, Maria procura Jesus e leva o problema para Jesus em primeiro lugar. E aí Cristo diz para ela: basta o que tendes tu comigo, mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Aqui nós estamos falando de tempo. Alguns exegetas e outros estudiosos dizem que são do Cristo divino. Mas aqui quando Cristo diz basta, não é chegada a minha hora, Ele está falando de tempo. Nós procuramos Cristo agora. A solução das coisas vem no tempo dEle. Não é no meu tempo. O Senhor do tempo é de Deus, não é meu. Não sou eu o Senhor do tempo. É Ele que é o Senhor do tempo. Não sou eu. Às vezes as pessoas estão orando: meu Deus, me ajuda, eu preciso disso, Senhor, e quer que resolve no tempo dela. Como se assim, olha, eu tenho que fazer, mas eu vou fazer no tempo dela. Como se Cristo fosse o nosso empregado, que fizesse as coisas no nosso tempo, da maneira como nós queremos. Eu preciso agora, faça agora, não basta, né? Chega na hora certa eu vou agir. Ele fala lá para os irmãos deles, em João 7, assim: eu ainda não vou, não é chegada a minha hora, vocês podem subir à festa, para vocês, qualquer hora certa. Depois vocês podem meditar lá em João 7. Quando eu falo para a pessoa meditar na Bíblia, eu sigo capítulo, porque ela precisa ler tudo para entender todo o contexto. Não me dá um único versículo. Leia tudo, leia uma vez, leia duas, descansa, volta no outro dia, volta lá no capítulo de novo. Às vezes é necessário ler até 2, 3 vezes o capítulo. Nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo, é quase assim. Quase assim. Às vezes a gente chega lá, né, no encarregado, no patrão: eu queria conversar uma situação com você aqui, estou, né, trabalhando, exercendo função aqui que não é a minha e tal, patrão, eu vou olhar para você,
E aí começa a pressionar e aquela coisa toda, e aquela pressão no encarregado ou no gerente, esse cara está enchendo o saco demais. O seguinte, era muito chato, não vou. Aqui, Cristo diz, ainda não é chegada a minha hora. Lá em Eclesiastes 3:1 diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, ou aqui nessa terra que está debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas, não é do meu jeito. Quando nós estamos lidando com Deus, Deus sabe a maneira e a forma como lidar com nós, porque Ele conhece o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, como nós vamos reagir. Ele conhece. Nenhum médico conhece, nenhum psicólogo conhece o seu interior, o meu interior, como Cristo conhece. Ele conhece. Essa pregação é longa, mas eu vou encurtar, viu, irmãos? E aqui claramente, né, Maria, ele diz para Maria, né, ele fala para ela na condição de Deus. Maria conhecia Jesus. Maria conhecia muito bem quem era Cristo. Conhecia muito bem quem era Cristo. Por quê? Porque ela, quando recebeu, foi surpreendida. E o Espírito Santo fala para ela que ela ia conceber e não ia coabitar com José. Ela sabia que Jesus era Deus. Quando Jesus, lá em Lucas 2, quando Zacarias encontra com ela no templo e pega o menino Jesus e fala algumas coisas lá, a palavra diz que Maria guardava tudo aquilo com ela. Ela sabia claramente quem era Cristo. Ela sabia que Ele tinha poder para resolver. Mas Ele diz, olha, o tempo é meu, na hora certa. E aí ela aqui ainda no versículo 4, né, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto Ele vos disser. Irmãos, nós precisamos de escutar mais Cristo. Precisamos de ouvir mais Cristo, e a forma de ouvir Cristo está aqui. A palavra está aqui, Ele fala conosco, aqui está escrito o que Jesus falou. Tem muita coisa que Ele fala para nós aqui que nós precisamos de escutar, para que nós possamos, né, conduzir a nossa vida, o nosso dia a dia, para que nós venhamos ter menos desabor, porque os problemas virão. Nós vamos ter problema. Quem diz que o cristão, o crente, o evangélico não tem problema? Claro que tem. Claro que tem. Nós não vamos ter lá na glória, porque eu creio, né? Eu creio. Vocês creem que vocês vão para a glória? Eu creio que eu vou. Eu creio que eu vou morar com Cristo. Lá é tranquilidade plena, paz plena. Agora, aflições teremos, problemas nós teremos. Agora os desafios vêm, e aí nós temos que estar sempre consultando o nosso Cristo, sim, porque Ele tem todo o conselho certo, correto, sem erro para todos nós. E aí Maria diz aqui, né, no versículo 5, fazei tudo quanto vos disser. Ou eu diria, obedeça a Jesus, obedece Ele. Muitas das vezes nós não temos obedecido Cristo devidamente como nós devemos obedecer. Por isso que eu falo que muitas das vezes as pessoas pegam aqui, né, e o milagre vai, né? Se Cristo tem poder para poder transformar água em vinho, Ele vai tirar você nesse barracão de aluguel e vai te dar uma casa. E outras pregações mais voltadas para esse campo da materialidade, que é claro, né, que as pessoas precisam de morar, sim. As
pessoa tiver condições de ter um carro, sim. Mas é cada coisa que nós escutamos, né? Não, você vai sair desse barraco aí, você vai morar numa mansão, porque Cristo transformou a água em vinho, Ele não vai te dar o seu mansão. E esquece de tudo isso que vem ensinando antes, até chegar ao finalzinho lá do milagre. Esquece da obediência, por exemplo, como está aqui, né? Fazei tudo quanto vos disser, fazei tudo quanto Cristo vos disser. Nós devemos nos esforçar, nos empenhar para fazer aquilo que Cristo manda que nós façamos. O principal deles é tentar exercitar para viver o primeiro e o segundo mandamento. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. O que você quer para você, queira para o teu semelhante. Nós vivemos um tempo de uma intolerância, nós vivemos um tempo de discriminação, nós vivemos um tempo de falta de paciência com as pessoas, no trânsito, no trabalho, uma falta de amor. O amor, ele fica no intelecto, o amor fica no meu pensamento, o amor fica no meu discurso, mas na prática, não. Na prática fica grosseria. Quase sempre. Quase sempre. E aí eu vou dizer e esbravejar que assim, eu sigo a Cristo. Agostinho fala assim: o que é seguir se não imitar? O que é seguir se não imitar? Você consegue seguir se você não consegue imitar a Cristo? José, ele quis abandonar Maria, mas ele não fez isso, porque Deus falou: não faça isso. Ele obedeceu e não abandonou Maria. Obediência. Tem mais algumas citações. Vamos lá em Lucas 5, 4. Lucas 5. Lucas 5. 3. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse a um pouco da terra, eu diria, né? Adentrasse ao mar. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar, ir mais ao alto, fazer-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Eu diria: porque tu está mandando, eu vou lançar a rede. Porque ali era o mestre, era Deus, era Cristo, era o Senhor dele. Ele obedeceu e lançou a rede e pegaram os peixes. Ele era perito de pescaria, na pescaria. Ficou a noite inteira, não pescou nada. Poderia dizer: ah, o senhor nunca lançou um anzol aqui, o senhor está mandando eu. E a noite inteira ele obedeceu. Aqui a palavra fala: fazei tudo quanto vos disser. É o quanto Cristo vos disser. O homem aqui é Cristo, é obedecer a Cristo. Cristo, obedece a Jesus. Ele é que tem poder. Ele é que é capaz. E quando Pedro, estava diante do Sinédrio, e sendo ali interrogado, e foi cobrado deles porque haviam sido orientados, está lá em Atos, havia sido orientado que ele não falasse sobre o Cristo. Depois vocês podem verificar lá em Atos 5. Pedro diz que ele deveria obedecer a Deus, não aos homens. Por isso que ele continuou pregando a Cristo. Então, irmãos, a obediência a Deus, aos seus mandamentos, para nós que somos cristãos, aos seus preceitos, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais assim, com menos desabor, sabe?
e enfrentar e superar as dificuldades e os problemas, vencer algumas lutas, porque as lutas vêm, o Evangelho nos ajuda, e Cristo, nosso Cristo, a mensagem da Boa Nova, ela vem também para, assim, nos dar condições, nos fortalecer. O Espírito Santo, ele nos fortalece para que nós possamos vencer as lutas, os problemas, as dificuldades, passar por esses problemas, passar por essas dificuldades, porque lutas vão vir mesmo, não tem jeito. É necessário nós procurarmos obedecer, sabe? E as pessoas muitas vezes entram em pânico, né? Martin Lloyd Jones fala que a fé não admite entrar em pânico. Não admite entrar em pânico. Preocupado ficando, sim, mas tem gente que entra em desespero mesmo. Parece que não tem Deus, parece que não tem Cristo. Entra em desespero. Fica, sabe, como se... E o Espírito Santo, ele dá a nós, assim, mansidão, sabe? Equilíbrio. Para a gente poder parar para pensar. Falar, Senhor, eu estou com essa luta na minha casa, me ajuda, Senhor. E crer que Ele, no tempo dEle, Ele vai agir com os meios dEle, a maneira dEle, para que você possa alcançar esse milagre na sua vida. Esse milagre na sua vida. E aí eu disse que eu ia encurtar. Eu queria encerrar falando um pouco dessa questão da obediência e do milagre, porque aqui os serventes até então, os ajudantes da festa até então, obedeceu, né? E ele disse, enchei de água essas talhas, e encheram-nas, né? Obedeceram ele. E aí tiraram um pouco e levaram ao mestre sala, ao mestre de cerimônia, ou ao chefe da festa. E ele provou e disse, olha, este é o melhor. Este é o melhor. As pessoas servem primeiro, no início da festa, o bom vinho. No final deixa o vinho ruim. Mas aqui no final eu estou provando e é o melhor. Por quê? Porque Deus, ele sempre faz o melhor na nossa vida. Tenho certeza disso. O melhor para nós. Cristo é o melhor para nós. Nós estávamos caídos. Nós estávamos já condenados. Cristo nos reconciliou com o Pai. O grande milagre na nossa vida. O principal milagre na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, podendo meditar na palavra do Senhor, é porque Cristo, ele foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia e nos reconciliou com o Pai. Então, meus irmãos, muitas das vezes um irmão ou irmã está pedindo ali para Deus, né, transformar o marido, ou transformar a esposa, está pregando, está falando, poxa, meu marido não vai comigo para a igreja, meu Deus, me ajuda, ou um filho que está ali, né, no momento de uma rebeldia, e está pedindo, né, está lutando, ou no trabalho lá, está passando por um momento, um colega de trabalho que persegue, que faz fofoca, que prejudica, e está pedindo a Deus para agir, então, mas às vezes não está sendo obediente o suficiente. Às vezes não está sendo obediente o suficiente. Às vezes está tendo um testemunho que não é condizente com aqueles que imitam a Cristo, que seguem a Cristo. Às vezes está cobrando do filho dentro de casa determinada postura, mas às vezes mente, e o filho observa isso. Todos nós somos observados. Às vezes nós pensamos que o filho ou o esposo não está notando determinadas coisas, mas está. Mas só está falando isso aí, mas, né, a irmã fulana de tal veio aqui procurar a senhora que a senhora mandou falar, porque eu não estava. Poderia ter falado, olha, fala para ela que agora eu não posso atender não. Pede para ela voltar depois, eu estou com um problema aqui, meu filho fala, não, nossa, essa mulher é chata demais. Fala que eu não estou, fala que eu estou aqui no telefone. Aí uma hora dá uma dura no filho, fala, não, minha mãe está falando de Jesus, fica mentindo. E aí Cristo deixa bem claro para nós, né? Que a mentira não é
coisa do cristão lidar com ela. Não é coisa do cristão lidar com ela. Às vezes age abruptamente com o esposo ou com a esposa, não tem paciência. Está querendo evangelizar o esposo, está querendo que o esposo ou a esposa venha congregar, venha participar, ou quer tratar alguma coisa que ele precisa transformar ali, uma mudança em alguma área, não consegue. Cristo não transformar minha vida, não consegue transformar meu esposo. Mas qual o testemunho que você está dando para o seu esposo? Você está sendo obediente, tanto o esposo ou a esposa? O comportamento ali, será que no julgamento, no filtro que ele está fazendo? Não, mas espera aí, a Bíblia está me falando aqui uma coisa, Cristo está falando aqui uma coisa, mas está acontecendo outra. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, rapidinho para a gente encerrar. E aí quer transformação, aí não vai ter transformação, porque Cristo não atua onde está o erro da pessoa dele, não vai. Você está errando, fazendo coisa errada, e ele vai resolver o problema, você vai continuar fazendo errado. Jesus também é um excelente educador, grande psicólogo, grande educador. Como é que eu vou educar? Se ele está agindo errado, eu vou lá e vou resolver o problema, ele no ato do erro, como é que eu vou educar ele assim? Não vou. Você educa? Seu filho no erro, você referendando o erro dele, você está educando ele? Não está. Não está. Então, aqui em Efésios 4, rapidinho, para nós encerrarmos, tá, meus irmãos? Já estou terminando. Veja bem, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Em amor. Às vezes não tem paciência, sabe, para lidar. Isso aqui é a palavra. A gente tem que ter mansidão, tratar com mais amor, ter humildade, inclusive, sabe, com humildade com os de casa, inclusive. Olha, irmãos, às vezes aqui, andar de chinelo não quer dizer que é humildade. Às vezes a pessoa, não, eu sou simples. Não, humildade não é isso não. Humildade é coisa totalmente. Humildade, muitas das vezes, é uma renúncia, é se calar diante de determinadas situações. Diante de determinadas situações, às vezes tem que se pôr humilde, tem que se fazer silêncio. Às vezes o silêncio ele fala muito mais do que um grito. Não é muito mais do que um grito. Às vezes a pessoa está ali brava, esbravejando, você silencia, ela se põe no lugar, sabe, e aí começa a pensar, refletir. E aqui diz ainda, em Efésios 4, né? Ainda diz aqui, pelo que deixeis a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, uns com os outros. Nós temos que ser assim na igreja, imagina lá fora. Então a obediência, pegando o gancho da obediência, é uma aplicação dessa passagem aqui que eu estou fazendo, de João 2. A obediência ela se dá em todas as coisas. Em todas as coisas. E aqui está muito claro, principalmente nessa questão da mentira. O que a gente mais vê hoje no lar cristão, muitas das vezes, é o pai mentir para o filho, ou às vezes o esposo mentir para a esposa, e às vezes o filho fica sabendo porque está observando, é um péssimo exemplo. E aí depois, na hora que quer educar o filho, quer dar uma dor no filho, o filho não leva a sério. Pode até ouvir caladinho, mas não leva a sério. Não leva a sério. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, meus irmãos, nós precisamos, sabe, de obedecer mais as Escrituras, de obedecer mais o que Cristo diz para nós, o que Cristo nos ensina. É necessário nós obedecermos, né? Porque se não houver obediência, da nossa parte aos mandamentos do nosso Senhor Jesus, aos preceitos do nosso Deus, a nossa caminhada ela vai ser manchada, ela vai ser sempre com uma certa mancha. Não adianta querer exigir milagre
transformação na vida, entendeu? Muitas das vezes de alguém que nós queremos, mas nós ali no erro, sem obedecermos ao que Cristo nos ensina, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Creio não estar enganado. Não irá acontecer. Então, meus irmãos, que essa palavra possa ficar no seu coração. Eu tive que encurtar por causa do tempo. Na outra oportunidade, quem sabe a gente continue. Mas que vocês poderiam analisar. Primeiro, estar atento, foco nas coisas que acontecem, principalmente na família. Atento ali, às vezes as coisas estão acontecendo, né, com o filho, às vezes a esposa está ali passando por um problema, por uma luta, e o marido não está ligado, tá? Né? E vice-versa. Foco, está atento. Né? Identificou o problema, surgiu a dificuldade, quem que nós vamos procurar é Cristo em primeiro lugar. Conversar. Orar é conversar com Cristo. Terceiro, a obediência. Que aí o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando vocês. Obrigado.